é o Evangelho, segundo Jesus, o Cristo, o Cordeiro, a dádiva, a explosão do amor antes da criação de todos os mundos e hoje manifesto a nós. Eu lerei em Lucas, no capítulo 13, do verso 1 ao verso 5, diz assim, olha só: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que esses galileus realizavam lá na Galiléia, onde não era permitido realizar sacrifícios, porque os judeus só permitiam que se fizesse sacrifícios de animais no monte do templo em Jerusalém. Somente os samaritanos faziam sacrifícios nas montanhas de Samaria e eram considerados pelos judeus figuras miscigenadas que um dia tinham sido irmãos, mas que se tornaram inferiores, porque no cativeiro do Reino Norte de Israel, ao qual pertenciam os samaritanos que viviam em Samaria, eles se misturaram com todos os outros povos e aprenderam coisas dos outros povos, de modo que os judeus da Judéia, de Jerusalém, que se sentiam donos da religião, do templo, do sacrifício e de tudo, desprezavam os samaritanos. Galileus, então, era uma espécie muito inferior. E quando se ouviu dizer que galileus estavam oferecendo sacrifícios nas montanhas da Galiléia, então, provavelmente, o poder religioso do Sinédrio provocou Pilatos na direção de fazer alguma coisa exemplar contra aquele tipo de heresia praticada por galileus que, sacrificando nas montanhas da Galiléia, não reconheciam Jerusalém como a capital espiritual dos cultos e dos sacrifícios. Jesus, porém, disse a esses que trouxeram a tal notícia: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, só porque eles padeceram horrivelmente essas coisas? Vocês pensam que o modo de morrer é um juízo, que a feiura do modo de morrer é um julgamento? Vocês olham para a morte com um olhar estético, porque até parece que para vocês o que vale na morte é a estética do final do acontecimento na vida da pessoa. Se para vocês o modo de morrer, cruento e grotesco, é sinal de uma condenação especial, vocês estão completamente equivocados. Porque esses galileus que morreram de maneira tão horrenda, com os seus corpos imolados e o seu sangue misturado com o dos touros e dos cordeiros que eles imolavam, esses galileus não eram mais pecadores do que os outros galileus, e que nunca morreram e nem morrerão morte violenta. Não se impressionem. O que caracteriza o juízo não é o modo de morrer, e sim o modo de viver. O que caracteriza o juízo não é o modo de morrer, mas sim o modo de viver.
E Jesus prosseguiu dizendo: não, não eram mais culpados do que os outros. Eu afirmo a vocês. Quando Jesus diz, eu afirmo a vocês, que era só uma fachada cruenta, era só uma estética horripilante, mas isso não significa nada, porque ninguém é julgado pelo modo como morreu, e sim pelo modo como viveu. Quando ele diz isso e conclui, olha, não eram, não, eu estou dizendo a vocês, não eram. Eu estou afirmando que a crueza da morte não tem nenhuma mensagem para contar sobre quem eram aquelas pessoas. Ou ainda eu pergunto sobre aqueles 18, algum tempo atrás, que subiram na Torre de Siloé, aqui embaixo em Jerusalém, sobre os quais a torre veio a desabar inteira, com suas pedras, e eles ficaram sob todos os escombros e foram mortos. Eu pergunto, eles eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém, que vão para casa todo dia, com saúde, sem sentir nada, com dor nenhuma? Não, não eram. Não, não eram. Não, não eram, eu vou-lo afirmo, eles não eram mais culpados do que ninguém. Mas, se não vos arrependerdes todos, se não mudardes de mente, se não houver metanoia, arrependimento, mudança de conceito, de princípios, de olhar, de interpretação da vida, todos vocês, igualmente, sem distinção, perecereis. Todos, igualmente, sem distinção, perecereis. Isso é a objetividade esmagadora, filosófica de Jesus. É chocante como ele sempre entra no cerne daquilo que tem a ver com o alinhamento com o sentido da vida e a eternidade. Sempre. Nós estamos vivendo, já faz agora 5 dias, entrando no 5º dia, uma catástrofe que pode ser a maior em número de mortos súbitos e instantâneos da nossa história de catástrofes no Brasil. Eu me lembro que no ano de 1966, eu morava em Copacabana, na rua Sá Ferreira, e uma das janelas, ou as janelas todas do nosso apartamento, enxergavam o morro do Pavãozinho. E olhando um pouco mais acentuadamente para a esquerda, você ainda via a favela do Cantagalo. E veio uma grande chuva. Eu tinha 11 anos de idade. E eu fiquei praticamente a semana toda grudado naquela janela, vendo a chuva descer. E a estrutura naquele tempo daquelas favelas era completamente diferente do que é hoje. Hoje tem até teleférico lá, foi uma das favelas mais urbanizadas e tudo mais, mas no passado eram só casas de papel, de papelão, de madeira rústica de compensado e algumas de tijolos não rebocados à vista, sem alicerce, sem nada, na encosta. De modo que morreram 160, alguma coisa assim. E eu não tirei os olhos, eu fiquei vendo à noite, era um horror.
quando começava a chover e de repente você ouvia aqueles gritos. Ai! Eu me lembro da imagem de ver umas pessoas numa certa tarde na janela, quando a torrente de água veio lá de cima, e a casa delas, com elas todas dentro, foi rolando morro abaixo, com lama e lama e lama. E é claro que com 11 anos de idade, eu não tinha nenhuma pergunta a fazer, eu só tinha um horror, uma angústia a declarar e uma certeza de que era inexplicável por que eu estava aqui, por que eles viviam lá, porque eu podia ser qualquer um deles ali, podíamos ser a nossa casa, a nossa família. E aquela agonia de ver a insegurança e a injustiça das divisões sociais bem na nossa cara. E o que o meu pai dizia veja só que absurdo, como é que eles deixam essas pessoas construírem suas próprias sepulturas, porque não há como vir uma chuva torrencial e não sepultar a todos eles. Era a pergunta do meu pai fazendo uma afirmação, de que no fim a responsabilidade por essas coisas catastróficas que podem ser evitadas pela decisão humana é daqueles que têm o poder de decidir e de evitar e não o fazem. Não o fazem. Ao contrário, constroem um refeitório debaixo da barragem. Ao contrário, com uma profecia realizada há 3 anos atrás em Mariana, a voz daquela profecia fulminante e horrorosa, de aspectos ecologicamente de uma criminalidade de natureza ecológico genocida. Um negócio horroroso, a mortandade, a fauna, a flora, a terra, a poluição de tudo, foi ao mar. É muito louco. O Rio Doce, o nome da companhia é Vale do Rio Doce. O Rio Doce acabou, envenenado, amargoso, de todo tipo de minérios impróprios naquela densidade a qualquer forma de vida. E ficou por isso mesmo. É uma procrastinação que não tem tamanho. O que importa é que as ações subam na Bolsa de Valores de Nova York e daí no mundo inteiro. É o lucro. Essas pessoas valem pouco, as ações é que valem muito. Agora, nenhum desses CEOs e grandes executivos constroem casas sob tais barreiras e nem aproveitam para gramar sob tais barreiras para fazerem campo de golfe, para se divertirem. Mas o refeitório dessa gente, que de gente só tem um nome, porque o tratamento é de um desvalor, como não se trata o rejeito da mineração, é melhor tratado do que essas pessoas colocadas sob ele. Essa é a semana, isso vem nos tomando, nos possuindo. A mim é um misto de dor solidária, angustiada pelo sentimento dessas pessoas. Eu fico imaginando, colocando os meus netos sendo criados, nascidos e criados em Brumadinho. Como eles estariam se sentindo? Que pessoas eles seriam hoje?
sentindo que eles fazem parte de um grande rejeito e que há recursos ali para que tudo seja bem feito, mas em busca do lucro, tudo é feito para a morte, porque é feito no descaso. Como eles estariam se sentindo? Esse é um lado do meu sentimento que evoca essa agonia e que provoca ao mesmo tempo indignação, profunda indignação. Nós não queremos destruir o negócio da Vale do Rio Doce. Existe há tanto tempo. Não precisava ser assim. Podia ser tudo feito com regulamentações favoráveis à vida e não provocadoras de possibilidade e probabilidade até de morte, como vários já disseram. Os que foram sepultados são números dessa tragédia de gente tratada de maneira desvalorizada. As autoridades nacionais têm que ir em cima da Vale do Rio Doce. Ela não pode, como com ela nenhuma outra mineradora, continuar a derreter o estado de Minas Gerais e sujar com a sua obra fétida e mal cuidada e venenosa e destrutiva. Não pode matar rios, não pode matar fauna, flora, não pode envenenar o chão, não pode destruir fontes de águas limpas e não pode correr através de estradas fluviais como o Rio São Francisco, tão importantes, e depois se derramarem mais uma vez no mar. Não pode. Isso não é aceitável. Não é um vulcão. Não é um tufão. Não é um furacão. Não, não é. É uma bomba humana. Sem dia e sem hora para explodir. Mas que se sabe que acontecerá, portanto, não é um acidente, é um genocídio. Eu li esse texto de Lucas 13, sobre de quem é a culpa. E Jesus conclui dizendo: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Naqueles dias de Jesus não havia legislações para construção. Eles faziam bem feito porque se caísse, quem tivesse feito mal feito morreria. Naqueles dias era simples assim. E todo mundo já sabia, por isso pouca gente se candidatava a ser o construtor. Desde os dias de Hammurabi, na Mesopotâmia, os códigos de Hammurabi, que se alastrou pelo mundo essa força de responsabilização sobre os construtores. De modo que, e sobre também os médicos, por exemplo, médico que prometesse cura antecipada de um paciente que morresse era amarrado com o paciente e jogado nas águas do rio Eufrates. E assim Hammurabi acabou com o charlatanismo, porque os médicos recebiam antes, dizendo que iam curar. E aí cresceu uma onda de medicina charlatã na Mesopotâmia e Hammurabi acabou com ela assim. Todo médico que disser que vai curar alguém, que prometer a cura e que receber dinheiro adiantado por isso, se o paciente morrer, será jogado no rio Eufrates com ele. Aí acabou a medicina charlatã na Mesopotâmia, há quase 5.000 anos atrás, e se espalhou para o Egito. O conceito foi longe. Alcançou os romanos também.
Então, o indivíduo tinha que chegar com muita certeza dos seus cálculos, porque não dava para cair nenhuma vez. Então, essa legislação não havia porque Pilatos, em relação aos galileus, era uma figura absoluta. Então, ele podia matar, ele podia fazer o que ele quisesse. Era um ditador em nome do imperador. E em Jerusalém, o fato da Torre de Siloé ter caído foi só alguma coisa que, quem sabe, teve a ver com a mão de Deus. Porque em Jerusalém tudo é interpretado a partir de Deus. Então, quem sabe teve a ver com a mão de Deus. Quem sabe eles subiram e eles eram muito pecadores. Quem sabe a grande discussão sobre a queda da Torre de Siloé fosse uma discussão teológica e não de engenharia. Porque no lugar onde o olhar é todo teologizado, doutrinado e religioso, até as catástrofes das torres mais mal construídas do mundo não são tratadas em si mesmo. O tema é desviado para se tratar da culpa dos soterrados. Porque certamente a torre caiu por causa deles, porque outros tinham subido e descido antes e nada aconteceu. Foram eles, então. Em Jerusalém, a interpretação é essa. E Jesus diz, não é o modo de morrer que diz quem é você, é o seu modo de viver quem diz quem é você. Não é o tratamento circunstancial, catastrófico que alguém recebeu na morte, no despencamento, no afogamento, no sepultamento, na decapitação. Não, nada disso fala acerca de nenhum juízo divino sobre ninguém. As pessoas não são julgadas pelo modo de morrer, elas são julgadas diante da luz de Deus, pelo seu modo de viver, de valorizar a vida, o próximo, de tratar com reverência ou não a existência. Num acontecimento como esse que nós estamos experimentando, fica tudo muito diluído, porque é uma cadeia de comando que vai diluindo as responsabilidades. Tem um grupo no topo que olha para cima, para os acionistas, para o desejo dos acionistas. Os acionistas são milhares e milhares, às vezes milhões. Os acionistas são milhões e não são ninguém. Mas eles têm uma intenção declarada. E se a intenção declarada for, queremos e precisamos aumentar esses ganhos o mais rapidamente possível para nos recuperarmos das perdas de Mariana, então os que estão no topo e são gestores, os CEOs, olham para cima e a ordem para baixo é: vamos acelerar o lucro. Cada um vai falando para o seu subalterno, a ordem é agilizar, a ordem é correr mais, a ordem é fazer mais. Lá na ponta tem alguém dizendo: olha, mas nós precisamos investir alguns milhões de dólares para darmos fortificação a isso. Existem laudos que dizem que nós estamos numa situação fraca, frágil, passível de catástrofe. Vamos deixar isso para o ano que vem, a gente vai já fazer, vamos só fechar o balanço, aí a gente vai e a gente vai. Enquanto isso, as pessoinhas, num dia como qualquer outro, trabalham a manhã inteira, lavam as mãos e entram no refeitório, e o nome diz para se refazer. É refeitório. E aí no refeitório lhes é servida lama perene. Sopa de lama perene, dessa companhia de nome tão lindo, de lucros tão altos, mas que já não tem permissão de errar. E por isso está se tornando ela própria o vale da lama da sombra da morte. Porém eu vos digo
Não penseis que, por causa do modo como alguns se foram, eles eram qualquer coisa a menos do que todos os demais que não se foram. Eles eram apenas os trabalhadores da hora, esforçados da hora, fazendo o provimento da hora, buscando o pão do dia para sustentar as suas casas. Eles eram apenas fagulhas, quase designificadas, comparadas com a nuvem de acionistas e com a decisão que cada diretor do alto nível tem de se remunerar melhor, de ganhar o bônus, de aumentar seu próprio lucro pessoal e o seu valor profissional de mercado. Enquanto o rejeito humano está no refeitório da sopa da lama para ser sepultado num instante. Agora, não se jacte achando que você é melhor do que os diretores da Vale. Porque tem muito pai aqui me assistindo que não tem esse poder todo. Mas tem o poder de mandar o dinheiro da pensão para os filhos e não manda. Tem o poder de melhorar a vida da ex-esposa com os filhos e não faz. Muito empresário pequeno aqui comigo, me assistindo, que poderia, se quisesse, tentar e forçar e fazer a vida dos seus funcionários melhorar e não fazem. Cuidar melhor e proteger e diminuir o peso sobre eles como se sobre eles próprios, empresários, pesassem. Mas não o fazem. Os que dirigem hoje a Vale do Rio Doce não são mais pecadores do que os que dirigem a maioria das outras companhias brasileiras. É só que a Vale chegou num ponto de despencamento. E o negócio dela é muito mais visceral. São intestinos que se derramam em distâncias continentais, envenenando tudo. Mas a ganância do meio é exatamente igual. Por isso também não penseis que os tais diretores da Vale de Lama da Morte são mais pecadores do que os demais CEOs das outras companhias. Tem algumas que vendem informações que dão acesso a bandidos, a milhões de indivíduos que passam a ser usados, explorados, amedrontados. Só é um negócio diferente, é uma lama digital, invisível, de outra natureza, de muitas naturezas, tipos e formas. Senhor Jesus, por favor, ajuda-nos a nos enxergarmos. Porque nesse país realmente a vida não tem valor. E se a vida não tem valor, esse país não presta. Um país que não dá valor à vida dos seus cidadãos, que não cria leis de proteção fortes e implacáveis, que não estabelece o juízo e a justiça em favor do pobre, do necessitado e do mais fraco. É um país que está fadado a existir em pobreza, em miséria, em desigualdade e entre catástrofes para sempre. Este é o óbvio que tu nos mostras e só não enxerga quem não quer, porque a maioria está cegado pelas viseiras da ganância, do capital desenfreado e da vaidade pessoal de mostrar o melhor resultado. Por favor, Senhor Jesus, ajuda-nos a ver que sem valorização de cada vida, se
a vida dos que trabalham numa barragem não tiver o valor da vida dos meus filhos e dos meus netos, eu estou ajudando a destruir esse país. Porque não se constrói nada sólido sem a dignidade que decorre da justiça, que decorre de um olhar que valoriza cada vida como igual. Por favor, abre o nosso entendimento. Salva-nos da cegueira louca desse materialismo perverso que tomou conta da mente da maioria e dos cristãos que hoje só pensam em dinheiro, em lucro, e não têm compaixão daqueles pelos quais o coração de todos os profetas, o coração de Jesus e dos apóstolos, segundo e conforme o coração de Deus, prioritariamente se condoeu, que são com esses cujas vidas jazem no vale da sombra da morte. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.